Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast com o projeto de apresentar autores que, por algum motivo, tiveram pouca ou nenhuma projeção histórica, mas que ainda assim eram excelentes na arte de contar as suas histórias. Meu universo é outro. Aceito o caminho da danação. Samuel Havert em Crônica de um Vagabundo. Mas quem foi Samuel Havert? Ele foi um contista, dramaturgo, ensaísta e engenheiro brasileiro. Samuel nasceu em 23 de julho de 1929 na aldeia de Klimatów, na Polônia. Filho de pais judeus, Samuel chegou ao Rio de Janeiro aos 7 anos de idade e foi morar com a família nos subúrbios de Ramos e depois em Olaria, passando uma infância pobre. Formou-se em engenharia, integrou a equipe de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Joaquim Cardoso e Carlos Magalhães da Silveira. Trabalhando com o pernambucano Joaquim Cardoso, Samuel fez inúmeros cálculos para edifícios de Brasília. Assim, o Samuel Havert engenheiro ajudou a construir a nova capital do Brasil, saga comandada pelo então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Após vários contos publicados em revistas e que são inéditos em livros, em 1956 ele publicou seu livro de maior sucesso, Contos do Imigrante. Livro doloroso, angustiante, como foi e como seria a vida do autor, que rompeu com o judaísmo e a família. Há um clima de Dostoiévski e um travo de angústia de Kafka em seus contos e novela. Em Brasília, ele se tornou o solitário caminhante do Planalto, título de uma entrevista que Danilo Gomes fez com ele para o Suplemento Literário de Minas Gerais. Ainda segundo Danilo Gomes, Samuel Havert foi um escritor criativo, inovador, sensível, culto, eu diria mesmo genial, como o atestam os que se debruçaram sobre sua sofrida obra de judeu errante. Sempre exilado e requieto, Flávio Moreira da Costa o incluiu na antologia Os 100 Melhores Contos de Crime e Mistério da Literatura Universal, e Ronaldo Caggiano deu-lhe destaque na sua antologia do conto brasiliense. Segundo os amigos da Associação Nacional de Escritores em Brasília, ele devia sentir-se talvez um poète madi, na sombrinha linha de Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud. Gostava sim da solidão. Stefânia Chiarelli, doutora em estudos de literatura na PUC do Rio, ela assim sintetizava a vida de Samuel Havert. Errância, exílio, isolamento. Assim o descreve o poeta Cassiano Nunes. Samuel Havert foi uma figura trágica, van Goghiana. Ele buscou a solidão para morrer. Nos últimos anos de vida, apresentava sinais de distúrbios mentais, acentuados desequilíbrios de comportamento, mania de perseguição, procura de imaginários culpados para umas tantas mazelas. Entrou no mundo de paranoias. O judeu errante, o ser humano cheio de conflitos, o autor maldito e automarginalizado, rebelde e neurótico. Morreu no dia 25 de agosto de 1984, em Sobradinho, no Distrito Federal. Ele foi encontrado depois de vários dias da ocorrência do óbito. De sua bibliografia constam estes livros: Conto do Imigrante, 1956, Diálogo, 1963, Abama, 1964, Os 7 Sonhos, 1967, O Terreno de uma Polegada Quadrada, 1969, Viagens a Arraveros, à Terra Alheia em busca de um passado que não existe porque é futuro e de um futuro que já passou porque sonhado, 1970, Devaneios de um Solitário Aprendiz da Ironia, 1970, Alienação e Realidade, 1970, Eu, Tu e Ele, 1972, Angústia e Conhecimento, 1978, Que os Mortos Enterrem Seus Mortos, 1981. Todas as informações sobre a vida de Samuel Havert foram extraídas do artigo Samuel Havert no seu labirinto, escrito por Danilo Gomes, membro da Academia Mineira de Letras e ocupante da cadeira número 1. Quem quiser ler o artigo na íntegra, pode ir ao site www.academiamineiradeletras.org.br. Agora vamos à leitura do livro Contos do Imigrante, de Samuel Havert,
Conto 1. O Profeta. Todas as ilusões perdidas. Só lhe restara mesmo aquele gesto. Suspenso já o passadiço, e tendo soado o último apito, o vapor levantaria a âncora. Olhou de novo os guindastes meneando fardos, os montes de minérios. Lá embaixo correrias e línguas estranhas. Pescoços estirados em gritos para os que o rodeavam no parapeito do convés. Lenços. De longe o buzinar de automóveis a denunciar a vida que continuava na cidade que agora estava abandonando. Pouco lhe importavam os olhares zombeteiros de alguns. Em outra ocasião, senti-se-ia magoado. Compreendera que a barba branca e o capotão além do joelho compunham uma figura estranha para eles. Acostumara-se. Agora mesmo ririam da magra figura toda negra, exceto o rosto, a barba e as mãos mais brancas ainda. Ninguém usava, entretanto, o desafio com os olhos que impunham respeito e confiavam certo ar majestoso ao conjunto. Relutou com os punhos trançados nas têmporas à fuga do seu interior, da serenidade que até ali o trouxera. Ao apito surdo, teve consciência plena da solidão em que mergulhava. O retorno, a única saída que encontrara, afigurava-se-lhe vazio e inconsequente. Pensou no momento de excitação, ter agido como criança. A ideia que se fora agigantando nos últimos tempos e que culminara com a sua presença no convés, tinha receio de vê-la esboroada num instante de dúvida. O medo da solidão aterrava-o mais pela experiência adquirida no contato diário com a morte. Em tempo ainda. Desçam o passadiço, por favor, desçam. A figura gorda da mulher a seu lado girou, ao ouvir ou a julgar ouvir as palavras do velho. O senhor falou comigo? Inútil. A barreira da língua, sabiam, não lhe permitiria mais nada. O rosto da mulher desfigurou-se com a negativa e os olhos de súplica do velho. Com exceções, o recurso seria a mímica, e isso lhe acentuaria a infantilidade que o dominava. Só então percebeu que murmurara a frase, e, envergonhado, fechou os olhos. Minha mulher, meus filhos, meu genro. Aturdido, mirava o grupo que ia abraçando e beijando. Grupo estranho. Mesmo o irmão e os primos, não fossem as fotografias remetidas antes, ser-lhe-iam estranhos também. E as lágrimas que então rolaram não eram de ternura, mas gratidão. Os mais velhos conheceram-os quando crianças. O próprio irmão havia 30 anos, era um pouco mais que um adolescente. Aqui se casara, tivera filhos e filhas, e casara a filha também. Nem recolhido as molas macias do carro que o genro guiava, cessaram de correr as lágrimas. Às perguntas em assalto, respondia com gestos, meias palavras, ou então com o silêncio. O corpo magro, mais rijo, que apesar da idade produzira trabalho e garantir a sua vida, oscilava com as hesitações do tráfego. E a vista nenhuma vez procurou a paisagem, mas parecia concentrar-se, como que respondendo à avalanche de ternura. O que lhe ia por dentro seria impossível transmitir no contato superficial que iniciava agora. Deduziu que seus silêncios eram constrangedores. Os silêncios que se sucediam ao questioná-lo sobre si mesmo, sobre o que de mais terrível experimentara. Esqueceu o acontecido? Nunca. Mas como amesquinhá-lo? Tirar-lhe a essência do horror ante uma mesa bem posta? Ou um chá tomado entre finas almofadas e macias poltronas? Os olhos ávidos e inquiridores que o rodeavam não teriam ouvido e visto o bastante para também se horrorizarem e com ele participar dos silêncios? Um mundo só. Supunha encontrar a queimar o conforto dos que, como ele, haviam sofrido, mas que o acaso pusera marginalmente a salvo do pior. E conscientes disso, partilhariam com ele em humildade o encontro. Vislumbrou, porém, um ligeiro engano. O apartamento ocupado pelo irmão ficava no último andar do prédio. A varanda aberta para o mar recebia à noite o choque das ondas com mais furor do que de dia. Ali gostava de sentar-se, voltando da sinagoga após a prece noturna, com o sobrinho neto no colo a balbuciarem ambos coisas não sabidas. Os dedos da criança embaraçavam-se na barba e às vezes tenteavam com força uma ou outra mecha. Esfregava então seu nariz duro ao arredondado e cartilaginoso e riam ambos, um riso solto e sem intenções. Entretinham-se até a hora em que o irmão voltava e iam jantar. Nas primeiras semanas houve um alvoroço e muitas casas a percorrer, muitas mesas em que comer, e em todas revoltava o aspecto da coisa curiosa que assumia.
Com o tempo arrefecido o entusiasmo e a curiosidade, ficara só com o irmão, falar mesmo só com este ou a mulher. Os outros quase não o entendiam, nem os sobrinhos, muito menos o genro, por quem principiava a nutrir antipatia. Aí vem o profeta. Mal abrir a porta, a frase e o riso debochado do genro surpreenderam-no. Fez como se não tivesse notado o constrangimento dos outros. Atrasara-se no caminho da sinagoga e eles já o esperavam à mesa. De relance percebeu o olhar de censura do irmão e o riso cortado de um dos pequenos. Só Paulo, assim batizara o neto, que em realidade se chamava Pincus, agitou as mãos num blá-blá como a reclamar a brincadeira perdida. Mudo, depositou o chapéu no cabide, ficando só com a boina preta. Da língua nada havia ainda aprendido, mas, observador, se bem que não arriscasse, conseguiu por associação gravar alguma coisa, e o profeta, que o riso moleque lhe pespegara a entrada, ia se tornando familiar. Seu significado não o atingia. Pouco importava, no entanto. A palavra nunca andava sem um olhar irônico, uma ruga de riso. No banheiro, lavava as mãos, recordou as inúmeras vezes em que os mesmos sons foram pronunciados à sua frente, e ligou as cenas. Do fundo boiou a lembrança de uma coisa análoga no templo. O engano esboçado no primeiro dia acentuava-se. A sensação de que o mundo deles era bem outro, de que não participaram em nada do que fora para ele a noite horrível, iam se tornando lentamente em objeto consciente. Eram-lhe enfadonhos jantares reunidos nos quais ficava à margem. Quando as crianças dormiam e outros casais vinham conversar, apalermava-se com o tom da palestra. As piadas concupiscentes, as cifras sempre jogadas a propósito de tudo e às vezes sem nenhum. A guerra o despojara de todas as ilusões anteriores e afirmara-lhe a precariedade do que antes era sólido. Só ficara intacta sua fé em Deus e na religião, tão arraigadas que mesmo nos transes mais amargos não conseguira expulsar. Já o tentara, reconhecia, em vão. Nem bem se passara um ano e tinha à sua frente uma monótona repetição do que julgava terminado. A situação parasitária do genro despertou-lhe ódio e a muito custo dominou. Vira outras mãos em outros acenos, e as unhas tratadas, e os anéis, e o corpo roliço, e o riso estúpido, e a inutilidade concentravam a revolta que era geral. Quantas vezes, meia-noite ia longe, deixava-se esquecer na varanda com o cigarro aceso, a ouvir uma fala bilíngue, risadas canalhas, para ele, entre um cartear e outro. Então é isso? Os outros julgariam caduquice? Ele bem sabia que não. O monólogo fora-lhe útil quando pensava em doidar. Hoje era hábito, quando só descarregava a atenção com uma que outra frase sem nexo senão para ele. Recordava-se que um dia, no início logo, esboçara em meio a alguma conversa um tênue protesto. Dera um sinal fraco de revolta, e talvez seu indicador cortasse o ar em acenos carregados de intenções. O mesmo na sinagoga, quando a displicência da maioria tumultuara uma prece. Esses gordos senhores da vida e da fartura nada têm a fazer aqui, murmurara um dia para si mesmo. Talvez daí o profeta. Descobrira depois o significado. Pensou em alterar um pouco aquela ordem e principiou a narrar o que havia negado antes, mas agora não parecia interessar-lhes. Por condescendência, não compreendiam o que de sacrifício isso representava para ele. Ouviram-no das primeiras vezes e não faltaram lágrimas nos olhos das mulheres. Depois notou-lhes aborrecimento, enfado. Pensou descobrir censuras em alguns olhares e adivinhou frases como estas. Que quer com tudo isso? Por que nos atormenta com coisa que não nos dizem respeito? Havia rugas de remorso quando recordavam alguém que lhes dizia respeito, sim, mas eram rápidas. Sumiu com um vinco de boneco de borracha. Não tardou que as manifestações se tornassem abertas, se bem que mascaradas. O senhor sofre com isso. Por que insiste tanto? Calou. E mais que isso, emudeceu. Poucas vezes lhe ouviram a palavra, e não repararam que ia se colocando numa situação marginal. Só Pincus. Ele sim o chamava. Continuava a trançar sua barba, esfregar o nariz e contar histórias intermináveis com seus olhos redondos. Inutilidade. O mar trazia lembranças tristes e lançava incógnitas, solidão sobre solidão. Interrogava-se às vezes sobre a sua capacidade de resistir a um meio que não era mais o seu. Chiados de ondas. Um dedo pequeno mergulhado em sua boca e um riso ao choque. Riso sacudido. Poderia condenar? Não se fosse o gozo após a tormenta.
Não poderia nem condenar a si mesmo, se por qualquer motivo aderisse, apesar da idade. Mas os outros, cegos e surdos na insensibilidade e autossuficiência. Erguia-se então. Caminhava pelos cômodos, perscrutando no conforto um contraste que sabia de antemão não existir. Aliciava argumentos contra si mesmo, inutilmente, e no fundo um gosto amargo, decepcionante. Os dias se acumulavam na rotina. Ele era penosa a estada aos sábados na sinagoga. O livro de orações aberto, desnecessário, de qual murmurava todas as preces. Fechava os olhos às intrigas e se punha de lado, sempre de lado. No caminho, admirava as cores vistosas das vitrinas, os arranha-céus se perdendo na volta do pescoço e um incessante arrastar de automóveis. E nisso tudo pesava-lhe a solidão, o estado de espírito que não encontrara afinidade. Soube ser recente a fortuna do irmão. Numa pausa, contara-lhe os anos de luta e subúrbio, e triunfante, em gestos largos, concluía pela segurança atual. Mais que as outras sensações, essa ecoou fundo. Concluiu ser impossível afinidade, pois as experiências eram opostas. A sua amarga, a outra vitoriosa. E no mesmo intervalo de tempo, Deus, meu Deus, as noites de insônia sucederam-se. Tentou concluir que um sentimento de inveja carregava-lhe o ódio. Impossível. Honesto consigo mesmo entreviu sem forças essa conclusão. E suportou o oposto, mais difícil. As formas na penumbra do quarto, dormia com o neto. Compunham cenas que não esperava rever. Madrugadas horríveis e ossadas, rostos de angústias e preces evolando das cinzas humanas, as feições da mulher apertando o chale no último instante. Onde os olhos que mudos traíram o grito animal? Risada canalha, carteado, cifras. Olha o profeta aí! E caras de gozo gargalhando do capote suspenso na cadeira. Impossível. Gritos amontoados deram-lhe a notícia da saída. Olhou o cais. Lentamente a faixa d'água aumentava aos acenos finais. Retesou todas as fibras do corpo. Quando voltassem da estação de águas, encontrariam uma carta sobre a mesa. E seriam inúteis os protestos porque tardios. Aproveitar as 2 semanas de ausência. O passaporte de turista, depois pensava em torná-lo permanente. Facilitara-lhe o plano. O dinheiro que possuía esgotou-se à compra da passagem. Regresso. A empregada estranhou um pouco ao vê-lo sair com a mala. Mas juntou fata à figura excêntrica que no início lhe infundira um pouco de medo. Planos? Não os tinha. E apenas em busca da companhia de semelhantes. Semelhantes, sim, talvez do fim. As energias que o gesto exigiu esgotaram-no, e a fraqueza trouxera hesitações. E ante o irremediável, os olhos frustrados dilataram-se na ânsia de travar o pranto. Miúdas já as figuras acenando. O fundo montanhoso azulando num céu de meio-dia. Blocos verdes de ilhotas e espumas nos sulcos dos lanchões. Há sempre gaivotas, mas não conseguiu vê-las. Novamente os punhos cerrando e trançando as têmporas apoiadas nos braços. E a figura negra, em forma de gancho, trepidando em lágrimas.